de Desenvolvimento Pessoal, PDA. Introdução. Há mais de 15 anos, o PDA Assessment Marca Registrada tem ajudado as pessoas a obterem insights mais profundos sobre si mesmas e sobre os outros. Comprovou-se ser uma ferramenta de fácil uso e baixo custo para qualquer pessoa em busca de maior autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Muito já foi escrito sobre a teoria e a história por trás dessa ferramenta, por seu desenvolvedor e editor, a PDA International, bem como por seus distribuidores. Os leitores e usuários sabem que o modelo teórico surgiu de uma publicação de Dr. William Wootton Marston em 1928, que foi posteriormente consolidado em uma ferramenta para auxiliar na seleção e gestão de pessoal. Neste relatório, descreveremos a relação entre essa pesquisa e as teorias de personalidade contemporâneas. A pergunta central deste estudo é: como o PDA Assessment Marca Registrada e o modelo em que se baseia se relacionam com as teorias atuais sobre personalidade? O objetivo deste relatório é situar o PDA Assessment Marca Registrada tanto em um contexto histórico quanto moderno, a fim de provar a validade de seu modelo teóricos em comparação com outras teorias de personalidade, discutindo as vantagens e limitações tanto do modelo quanto da ferramenta. Este relatório também ajudará a guiar os usuários a entender, aplicar e interpretar corretamente o modelo e a ferramenta. Os resultados deste estudo indicam que, embora o PDA Assessment Marca Registrada tenha muito em comum com boa parte das pesquisas atualmente realizadas sobre personalidade, ele é claramente diferente em sua metodologia e propósito das ferramentas utilizadas em psicologia clínica para avaliar a saúde emocional e mental. Além disso, este estudo confirmou as conclusões tiradas por numerosos outros projetos de pesquisa, que, embora mais de 80 anos tenham se passado desde que Marston publicou suas teorias, elas ainda são válidas na área de comportamento interpessoal. O que Marston trouxe à tona foi uma teoria de como as pessoas se relacionam entre si, não uma descrição de suas predisposições primárias. Isso é absolutamente apropriado para os objetivos gerais do PDA Assessment Marca Registrada. O PDA Assessment Marca Registrada não foi projetado para fornecer informações clínicas sobre a psique de alguém. Foi projetado para ser auto-administrado e auto-interpretado, pois os próprios indivíduos em avaliação, e ninguém mais, são considerados especialistas em si mesmos. Com base na literatura revisada neste estudo, a ferramenta demonstra considerável validade de construção para tal finalidade. Fatos relevantes e pesquisas sobre a teoria da personalidade, passado e presente. Dr. Marston estava interessado na fisiologia do cérebro e como suas propriedades físicas estavam relacionadas às emoções e ao comportamento humanos. Ele tentou validar suas hipóteses por meio de entrevistas com psicólogos clínicos e observando diretamente o comportamento de pacientes. Ele realizou esse trabalho em um momento em que a psicologia ainda estava em sua infância, quando dois tipos de pesquisa prevaleciam. 1. Pesquisa de laboratório baseada em medições fisiológicas e 2. Pesquisa clínica baseada na observação direta do comportamento humano. Seu objetivo era unir os dois métodos de pesquisa através da criação de ponte teórica, que ele chamou de conscientização motora. Marston usou essa frase para se referir a um estado de consciência que alerta as pessoas se elas estão reagindo prazerosamente ou desprazerosamente a um estímulo, bem como suas tentativas de entender, explicar ou controlar essa reação. Não se sabe se Marston compartilhou suas teorias com outros psicólogos de seu tempo que estavam trabalhando e desenvolvendo teorias na área de pesquisa de personalidade, no entanto, muitas de suas suposições estão alinhadas com as deles. Durante os anos 1930, Gordon Allport, 1937, enfatizou, assim como Marston, que o comportamento é direcionado a um objetivo. Allport escreveu que, para que um indivíduo se adapte com sucesso, seus traços devem permanecer flexíveis, assim, a influência desses traços pode ser alterada ou eliminada de acordo com as demandas específicas do momento. Marston também explicou a interação entre 4 emoções primárias, como cada pessoa distribui energia de acordo com a situação e como os indivíduos se movem em direção ao objetivo de responder com sucesso ao ambiente. Marston descreve a emoção humana como uma reação a outras pessoas, situações e eventos no ambiente de alguém. H. A. Murray, 1938, escreveu que uma pessoa e o ambiente dessa pessoa devem ser considerados conjuntamente. Ele definiu dois tipos de ambientes: realidade consensual e realidade pessoal. A realidade consensual é compartilhada com outros, enquanto a realidade pessoal é a própria história de alguém, que ele ou ela usa como base para interpretar novas situações. A teoria de Marston integra ambos, sugerindo como a realidade pessoal das pessoas, a experiência interna de suas emoções e sentimentos é refletida no ambiente que compartilham com os outros. Esse mesmo princípio também é empregado no campo da psicanálise, onde é conhecido como projeção.
À medida que os Estados Unidos se preparavam para a Segunda Guerra Mundial, enfrentavam o desafio de montar uma enorme máquina de guerra e, para esse fim, a pesquisa psicológica se concentrou em analisar posições a fim de atribuir a melhor pessoa a cada uma delas. Assim, novas ferramentas psicométricas e métodos estavam sendo utilizados para analisar comportamentos e obter insights sobre personalidades, competências e habilidades. Raymond Cattell foi amplamente aclamado por seu trabalho inovador na identificação de fatores de personalidade, um estudo que serviu de base para o desenvolvimento da ferramenta conhecida hoje como 16PF. Análises estatísticas complexas permitiram o desenvolvimento de novos testes de personalidade, que exigiam treinamento considerável para serem aplicados, pontuados e interpretados, entre eles, o Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI, de Stark R. Hathaway e J. C. McKinley, 1943, e o California Psychological Inventory, CPI, de Harrison Gould, 1956. Na época, a avaliação e o teste de personalidade eram realizados exclusivamente por profissionais bem treinados, tentando classificar características de personalidade ou por pesquisadores tentando prever comportamentos específicos. No entanto, essas tentativas de prever comportamento com base em testes de personalidade geraram resultados enganosos. Até o final dos anos 1960, psicólogos começaram a criticar e questionar seriamente os testes de personalidade. Eles sentiam que faltava validade de construção, com muitas teorias não comprovadas, dimensões mal definidas e até modas passageiras influenciando a direção da pesquisa na época, e que eles estavam atormentados por irregularidades de medição, como o viés de resposta e resultados enganosos em autoavaliação. Durante as décadas de 1970 e 1980, muitos psicólogos perderam o interesse pela teoria da personalidade e os pesquisadores concentraram sua atenção em processos cognitivos e em entender como os indivíduos formulavam seu conceito de auto. Tópicos de pesquisa surgiram e desapareceram, e poucos estudos de personalidade adicionaram algum conhecimento novo. No entanto, as observações feitas durante os anos 1930 continuaram a ser consideradas muito relevantes e os fundamentos lançados por Dr. Marston continuaram a ser válidos. No final dos anos 1980, vários pesquisadores trabalhando com listas de palavras, junto com o modelo de Marston, conseguiram identificar 5 medidas, dimensões gerais de personalidade, que eram comuns à maioria delas. Assim nasceu o modelo, BFQ, Big Five Questionnaire, reacendendo o interesse pela teoria da personalidade e guiando pesquisas subsequentes. Durante os anos 1990, foram feitos esforços adicionais para chegar a uma compreensão mais completa sobre emoções, motivação e o sentido de auto. Os pesquisadores começavam a entender que, para prever comportamento, era necessário definir melhor o comportamento que se queria prever e desenvolver ferramentas de medição mais precisas para explicar a relação entre a previsão e os resultados. Eles perceberam que não havia atalhos e que cada estudo deveria se basear no anterior, pois a informação acumulada permitiria avanços significativos e uma compreensão mais ampla. Junto com um renovado interesse em medir e entender a personalidade veio um renovado respeito pela dificuldade inerente de obter resultados significativos. Os pesquisadores se tornaram cada vez mais cientes da complexidade das forças interativas entre a pessoa e o ambiente, responsáveis por qualquer comportamento. Atualmente, há uma alta demanda por ferramentas de medição de personalidade que permitam uma resposta fácil e rápida aos problemas de recursos humanos. Para atender a essa demanda, é essencial saber o que uma ferramenta de autoavaliação pode oferecer e o que ela pode revelar sobre as pessoas, para que seu uso possa ser limitado exclusivamente àquilo para o qual foi projetada e que faz bem. Também é necessário entender as teorias por trás do PDA Assessment marca registrada e sua validade. As seções a seguir descrevem a corrente de pensamento atual sobre a personalidade, relacionando algumas das descobertas ao PDA Assessment marca registrada. Esta informação visa destacar o fato de que o PDA Assessment marca registrada está alinhado com o pensamento atual sobre a personalidade e demonstrar como usar a ferramenta de acordo com as necessidades atuais, relacionando-a a um amplo conhecimento sobre o assunto. A natureza dos traços de personalidade. Recentemente, surgiram debates entre psicólogos que acreditam que os traços de personalidade são apenas uma maneira conveniente de rotular o comportamento humano e aqueles que afirmam que eles são características internas que distinguem um indivíduo de outro. Ninguém está discutindo o fato de que as pessoas variam em inúmeros aspectos ou que seria útil se pudéssemos encontrar um código que permitisse alguma coerência e previsibilidade no comportamento humano. Uma maneira de resolver esse debate é pensar nos traços de personalidade como existindo em 2 níveis diferentes, Meu, 1986. Os comportamentos que podem ser observados e rotulados são identificados como traços superficiais.
Ao medir esses de forma confiável, os observadores podem chegar a um consenso considerável sobre o que são e o grau em que estão presentes. Os traços superficiais descrevem o comportamento observável. Por outro lado, as características internas que presumivelmente guiam o comportamento são identificadas como traços de origem. Esses só podem ser inferidos por meio dos comportamentos observados ou relatados. São usados para explicar ou fornecer uma base para o comportamento de alguém. Há muito menos acordo sobre as explicações para o comportamento, pois as causas são teóricas e não podem ser demonstradas. Os defensores dessas explicações as aceitam por fé e com base nas evidências que têm. Alguns se satisfazem com sua aparente validade, faz sentido para mim. Sabedoria popular, mitos, evidências anecdóticas e conhecimento adquirido por experiência pessoal caem nessa categoria. No entanto, os céticos buscam evidências acumuladas baseadas em princípios científicos. Eles querem ver os elementos de uma teoria validados, ou seja, validade de construção, e descobrir se as previsões baseadas nessa teoria se manifestam e são realizadas na realidade. Quando o teste de personalidade se concentra em traços superficiais, basta chegar a um consenso sobre o que esses traços significam e como medir apropriadamente. No entanto, quando o teste de personalidade se concentra em traços de origem, deve-se realizar pesquisas significativas e reunir muita informação para apoiar as medições e, mesmo assim, pode não haver evidências válidas suficientes para justificar. O PDA Assessment marca registrada foi projetado para medir traços superficiais, aqueles comportamentos que são facilmente observáveis e relatáveis. Cada dimensão de comportamento, risco, extroversão, paciência, regras e autocontrole é medida de forma confiável, pois podemos demonstrar o que os elementos em cada escala contribuem para a pontuação total daquela escala. Marston concentra sua atenção nas emoções neurológicas, a relação entre reações e comportamento físico. Sua teoria sobre a interação entre personalidade e ambiente é usada para explicar a experiência emocional de alguém, que está sempre mudando, em vez de sua predisposição permanente. Portanto, é fundamental evitar se referir aos traços superficiais como risco, extrovertido, paciente, regras ou autocontrole, como se fossem traços de origem. Isso significa que o usuário deve considerar as tendências de risco, extroversão, paciência, regras e autocontrole não como predisposições profundas e internas, mas como rótulos semânticos para padrões de comportamento que mudam de uma situação para outra. As pessoas podem usar o PDA Assessment marca registrada como uma ferramenta para obter insights sobre si mesmas ou sobre os outros e se torna ainda mais valioso quando usado para comparar diferentes situações. No entanto, é como um meio de descrever o comportamento, não explicar as causas desse comportamento, que a ferramenta fornece validade. Como podemos saber se os traços existem ou não? A presença de um traço de personalidade pode ser inferida observando que o mesmo comportamento ocorre repetidamente ao longo do tempo em diferentes situações. Também podemos observar um traço relacionado a uma situação específica quando notamos que certos comportamentos ocorrem consistentemente sempre que essa situação se apresenta. Se o comportamento é diferente em diferentes situações, sabemos que estamos lidando com um traço relacionado a uma situação específica. Se o comportamento é semelhante independentemente da situação, então sabemos que estamos lidando com um traço geral, o que é incomum. Muitas vezes cometemos o erro de atribuir um traço generalizado a alguém quando dizemos, você sempre faz isso. E a pessoa, talvez reconhecendo a natureza situacional do comportamento, responde, não, eu não faço isso. Ao examinar a validade de uma ferramenta projetada para medir traços comportamentais, no mínimo, procuramos evidências que apresentem resultados semelhantes em diferentes situações. Assim, podemos demonstrar sua confiabilidade de teste e reteste. Ao fazer isso, devemos nos certificar de que estamos medindo a mesma situação. Como já mencionamos, traços que são demonstrados consistentemente em uma variedade de situações são raros. A maioria dos psicólogos que realizam pesquisas sobre personalidade aceita agora o fato de que traços e situações são interativos. Os seres humanos são inerentemente adaptáveis. De fato, a inflexibilidade é considerada anormal, pois a sobrevivência da espécie depende em grande parte da capacidade de adaptação. Portanto, aprendemos a entender e interpretar os sinais que indicam como devemos agir em uma determinada situação e desenvolvemos um repertório de comportamentos do qual aplicamos aqueles que são mais apropriados em cada situação. É por isso que convidamos as pessoas a se descreverem de várias perspectivas ao preencher o formulário PDA. Dessa forma, chegamos a uma compreensão da variedade de comportamentos que uma pessoa emprega em diferentes ambientes.
Uma das duas seções do formulário PDA oferece insights sobre como diferentes aspectos da personalidade de uma pessoa são expressos em várias situações, perfil de papel, enquanto a outra oferece insights sobre suas tendências naturais e comportamentos, perfil natural. Também é evidente que a maioria das pessoas aprende a reconhecer os tipos de ambientes em que se sentem mais confortáveis. Tanto quanto possível, elas tentarão se colocar nessas situações e evitar aquelas em que se sentem menos confortáveis. As pessoas também tentarão modificar um ambiente que é desconfortável para elas, seja ativamente, tentando mudá-lo, ou passivamente, evitando os elementos que não gostam, com o objetivo de transformar esse ambiente o máximo possível em um em que possam funcionar bem. É por isso que indivíduos com um alto grau de autoconhecimento e consciência perceberão que exibem certos comportamentos com mais frequência do que outros, pois tiveram a oportunidade de encontrar oportunidades para fazê-lo. De fato, uma suposição subjacente do modelo de Marston é que os indivíduos interagem dinamicamente com o seu ambiente, respondendo a condições favoráveis ou desfavoráveis de uma maneira que reflete seu poder pessoal em relação a essas condições. Como nem todas as situações são uniformemente favoráveis, pode-se esperar que as pessoas mudem seu comportamento. No entanto, sempre que possível, elas tenderão a se inclinar para as circunstâncias mais favoráveis. Devido ao fato de que as situações cotidianas não sempre se apresentam da mesma maneira, os indivíduos são forçados a enfrentar situações que demandam um nível maior ou menor de energia, dependendo se a situação geral é favorável a eles ou não. Portanto, a possibilidade de que os comportamentos possam variar de um tipo de situação para outro é reconhecida nos resultados do PDA Assessment Marca Registrada, de acordo com a natureza dinâmica das características no modelo de Marston. Com tanta variabilidade, como podemos ter certeza de que os traços característicos existem? Afinal, cada pessoa nasce com diferentes genes, que determinam seu estilo de personalidade até certo ponto. Sabemos que ninguém experimenta as coisas da mesma maneira, nem mesmo gêmeos idênticos criados juntos. Assim, uma combinação infinita de fatores biológicos e sociais trabalha juntos para tornar cada pessoa única. No entanto, nossas observações confirmam que somos mais semelhantes a algumas pessoas do que a outras. Também aprendemos que certas características com as quais nascemos moldam nossas reações ao ambiente de maneira previsível. Por exemplo, pessoas que parecem ter sido constantemente alertas e ativas desde que nasceram experimentaram o mundo de maneira diferente daquelas que são mais tranquilas e passivas. Certas combinações de fatores genéticos e ambientais tendem a se apresentar simultaneamente e algumas delas aparecem juntas com tanta frequência, e separadamente de outras combinações, que formam grupos de comportamentos ou traços superficiais que podemos identificar como sendo relativamente consistentes. Vários psicólogos apresentaram hipóteses sobre traços superficiais para explicar a evolução dos traços de personalidade ao longo da vida de uma pessoa e atribuir certos comportamentos às motivações ou necessidades de cada estágio. Esses modelos hipotéticos são projetados para gerar um programa de pesquisa que possa ajudar a determinar se as explicações causais são precisas para a maioria das pessoas às quais são aplicadas. Isso não é o objetivo do PDA Assessment Marca Registrada. No entanto, os traços superficiais que ele mede são categorizados em grupos úteis e descritivos de comportamentos que geralmente ocorrem juntos. Evidências de que padrões comportamentais duram uma vida inteira. Muitas pessoas pensam em traços de personalidade não apenas como grupos de comportamentos, mas também como predisposições duradouras que se tornam evidentes na infância e depois distinguem e caracterizam as pessoas ao longo de suas vidas. Embora essa suposição seja atraente para aqueles que desejam encontrar ordem e previsibilidade no comportamento humano, ela também impõe certas limitações sobre o que podemos esperar que as pessoas mudem. Nesta sessão, examinamos as evidências da continuidade dos traços de personalidade, juntamente com as teorias atuais sobre comportamento. Como era de se esperar, pesquisas longitudinais indicaram que a correlação ou similaridade entre os resultados de um teste de personalidade realizado em um momento da vida de uma pessoa e os resultados de um realizado em outro momento diminui à medida que o tempo entre eles aumenta. Em outras palavras, um teste de personalidade realizado hoje pode ser diferente de um realizado há 10 anos, mas pode ser relativamente semelhante a um realizado há apenas um ano. Na tentativa de explicar esses resultados, psicólogos sugerem que não são devido a mudanças fundamentais na personalidade da pessoa, mas sim porque a maioria das pessoas aprende a se adaptar a diferentes ambientes e assumir diferentes papéis ao longo do tempo. Em outras palavras, os traços de origem permanecem relativamente consistentes, enquanto os traços superficiais podem evoluir à medida que novos comportamentos são adquiridos e antigos são modificados ou abandonados. Alguns estudos analisando as mudanças que ocorrem ao longo do tempo em grupos de indivíduos nos levaram à conclusão de que certos padrões aparecem em certas etapas da vida de uma pessoa.
Por exemplo, durante os anos em que estão criando seus filhos, as mulheres em famílias tradicionais tendem a reprimir suas tendências mais assertivas e competitivas, desenvolvendo maior nível de tolerância e paciência, enquanto durante o mesmo período, os homens reprimem sua tolerância e paciência e expressam maior nível de assertividade e competitividade. Alguns pesquisadores estudaram e analisaram as mudanças que ocorrem na personalidade dos indivíduos ao longo de suas vidas e descobriram que há diferenças significativas. Em 2 estudos realizados por Caspi e Ben, 1992, foi determinado que os testes de perfil de personalidade realizados entre a adolescência precoce e a adolescência tardia coincidiam aproximadamente em 50%, enquanto os testes de perfil de personalidade realizados na adolescência tardia e aqueles realizados na vida adulta apenas coincidiam em cerca de 25%. Assim, pode-se inferir que outra característica das pessoas é sua tendência a mudar muito ou muito pouco durante uma determinada etapa de suas vidas. Além disso, há evidências de que os indivíduos variam quanto à forma como se adaptam às mudanças em seu ambiente. A forma como se adaptam pode até se tornar a característica ou traço mais consistente de sua personalidade. Por exemplo, como uma pessoa gerencia a transição entre o ensino fundamental e o ensino médio pode revelar mais sobre como essa pessoa gerenciará a transição do colégio para o trabalho full-time do que os resultados de um teste de personalidade realizado em um momento de transição. Também pode-se inferir que o comportamento de uma pessoa medido durante tempos de transição e mudança não necessariamente prevê o comportamento dessa pessoa durante um tempo de estabilidade. Se a maioria das pessoas aprende a se adaptar a vários papéis e ambientes, não deve ser surpresa que elas tendem a se comportar de maneira mais semelhante em situações bem definidas, nas quais os requisitos comportamentais são específicos e as expectativas são claras. As diferenças de personalidade geralmente têm menos impacto sobre os comportamentos exibidos em tais situações, pois a capacidade de adaptação do grupo de pessoas as leva a um conjunto particular de comportamentos. É em situações que permitem uma ampla variedade de respostas que as diferenças individuais de personalidade se tornam mais evidentes. No entanto, essa evidência não deve levar à conclusão de que as características de personalidade humana são altamente variáveis, pois, de fato, não são. Certos traços de origem são bastante consistentes e persistentes ao longo da vida de alguém, como timidez, agressividade, extroversão e físico. Dado que o PDA Assessment marca registrada não mede traços de origem, mas sim traços superficiais e, dado que adultos emocionalmente saudáveis podem adaptar seu comportamento, é de se esperar que os padrões individuais medidos pelo PDA marca registrada possam mudar até certo ponto como resultado do aprendizado e para se adaptar a uma variedade de situações ao longo da vida de alguém. Até que ponto os indivíduos podem mudar sua personalidade? Existem várias forças da natureza humana que trabalham para inibir a mudança, pois a sobrevivência depende em grande parte da estabilidade, por exemplo, uma temperatura corporal constante, um nível de açúcar no sangue consistente, etc. Uma coisa que inibe a mudança é o fato de que as pessoas se tornam agentes ativos no desenvolvimento de suas personalidades ao selecionar ou construir ambientes que sejam confortáveis para elas e que permitam que alcancem seus objetivos. À medida que os indivíduos amadurecem, eles se envolvem cada vez mais ativamente nessa busca, escolhendo amigos, parceiros e colegas de trabalho que são similares a eles, assim promovendo a continuidade da expressão de suas próprias personalidades. As pessoas também são seletivamente mais abertas e receptivas a informações que confirmam seu conceito de auto do que aquelas que não confirmam. Então, como o comportamento muda? Contrariamente à sabedoria popular predominante, há alguma evidência de que as pessoas não mudam suas personalidades em momentos de crise em suas vidas. É durante os momentos de crise que as pessoas são mais propensas a voltar e repetir estratégias comportamentais que elas já usaram com sucesso diante de outras crises ou problemas no passado. Os especialistas admitem que não tem uma teoria consistente para explicar as mudanças de personalidade, Caspi e Ben, 1992. Portanto, podemos aplicar apenas o que sabemos sobre a capacidade humana de mudança para concluir, pelo menos por enquanto, que aqueles indivíduos que têm a capacidade de se adaptar a diferentes papéis e relacionamentos o fazem. Isso significa que eles podem encontrar uma ampla variedade de comportamentos dentro de seu repertório comportamental para escolher o mais apropriado em uma determinada situação ou até mesmo substituir um comportamento inadequado, caso optem por isso. Os traços de origem de uma pessoa, especialmente aqueles que são hereditários, tendem a ser relativamente imutáveis. No entanto, os traços superficiais, que são o grupo de características comportamentais medido pelo PDA Assessment marca registrada, permitem um certo grau de modificação, seja por A, escolher um ambiente que não iniba a mudança, ou até mesmo por medo ou autodefesa, ou B, escolher um comportamento de dentro de um repertório de comportamentos mais adequado para essa situação.
É importante ter em mente que as necessidades, valores e traços de origem da personalidade, que não são medidos pelo PDA Assessment marca registrada, podem entrar em jogo em qualquer situação que exija que a pessoa faça um esforço para se adaptar. O modelo de Marston em relação a outros modelos de personalidade. Parte da confusão em torno da interpretação dos traços de origem e superficiais no modelo de Marston pode ser devida ao fato de que esquecemos que a teoria foi inicialmente desenvolvida para explicar emoções humanas. As emoções são uma parte importante da teoria da personalidade, mas há muito mais do que isso. A maioria definiria personalidade como o conjunto de padrões de resposta que são persistentes e duradouros em uma variedade de situações. Esses padrões de resposta são compostos de tendências, motivações, atitudes e crenças, todas combinadas e de alguma forma integradas em um conceito de Rohrer, 1992. Por outro lado, as emoções são definidas como um estado complexo que envolve mudanças físicas, estímulo mental, sentimentos fortes e geralmente um impulso em direção a um comportamento, Smith e Lazarus, 1992. Por natureza, as emoções são transitórias. No dia a dia da aplicação da teoria de Marston por meio do PDA Assessment marca registrada, tanto na seleção quanto no desenvolvimento de pessoal, os usuários tendem a vê-lo mais como uma medida de aspectos de personalidade do que de emoções. No entanto, é importante lembrar o propósito básico para o qual a teoria foi desenvolvida e até mesmo reconhecer que a ferramenta PDA em sua forma atual inclui informações do eixo de autocontrole, que fornece uma descrição que tem mais a ver com a exibição de emoções do que com a personalidade. O PDA Assessment marca registrada também usa palavras que são comumente empregadas em testes de personalidade, pois várias das 86 palavras no formulário PDA estão incluídas na lista básica de palavras usadas para estudar os protótipos de personalidade medidos pelo Big Five, John, 1992. As listas de palavras já tiveram uma longa história como ferramentas para determinar e medir traços de personalidade. As primeiras contribuições foram feitas por psicólogos alemães e holandeses, junto com pesquisadores do ZEUA, começando com Alport e Odbert, 1936. Usando um dicionário de palavras comuns, Alport, Odbert e os pesquisadores que seguiram seu modelo identificaram milhares de palavras que poderiam descrever uma personalidade. Essas palavras foram revisadas e refinadas de maneira sistemática, usando vários critérios para determinar quais manter e quais descartar a fim de medir validamente e objetivamente as diferenças de personalidade. Por exemplo, Cattell, 1943, criador do questionário 16PF, usou a lista de Alport e Odbert em seu trabalho de análise fatorial sobre as dimensões de personalidade. Outros trabalhos mais recentes progrediram ao longo de várias linhas de pesquisa. Um conjunto de estudos comparou os resultados de questionários de personalidade usando frases ou afirmações descritivas com os resultados obtidos a partir de listas de palavras para determinar se as mesmas dimensões eram reveladas ou observadas. Semelhanças notáveis foram detectadas em vários desses estudos. No entanto, as listas de palavras continuam sendo a ferramenta de medição mais popular devido à crença de que palavras individuais são mais fáceis de entender e interpretar, pois refletem menos nuances. Outra série de estudos comparou ferramentas de autoavaliação com testes pontuados por outros. Os resultados são mistos, mas alguns pesquisadores obtiveram dimensões comparáveis para cada abordagem. De fato, quase todas as categorias de pesquisa de personalidade empregam a maioria, se não todas, das dimensões de personalidade do Big Five, independentemente de como a informação é obtida. Por fim, alguns pesquisadores analisaram o conteúdo de narrativas e notas, comparando descrições auto com descrições feitas por outros. Em geral, os protótipos de personalidade do BFQ também foram encontrados dessa maneira de descrever pessoas. Comparação do PDA Assessment marca registrada com outras ferramentas baseadas no modelo de Marston. Com base nas teorias de personalidade expostas por Marston em seus livros, Emotions of Normal People, 1929, e Integrative Psychology, 1931, Walter V. Clark foi o primeiro a realizar um estudo aprofundado sobre as vantagens desse método na identificação de traços de personalidade. Os estudos de Clark serviram de base para a ferramenta conhecida como Activity Vector Analysis, AVA. Desde seus primeiros testes, a ferramenta demonstrou enorme valor pela quantidade e qualidade das informações descritivas que fornecia sobre traços de personalidade. No entanto, os processos operacionais e matemáticos realizados pelo administrador do teste, desde que o sujeito completasse o formulário até que resultados interpretáveis fossem obtidos, tornavam essa ferramenta extremamente lenta, complexa e difícil de administrar. O trabalho era feito, à mão, e levava quase 2 horas para o administrador obter os resultados após o indivíduo terminar de preencher o formulário.
Devido a essas características, a ferramenta foi limitada a usos específicos e só podia ser administrada por especialistas. No final dos anos 1960, Dr. John Geier, da Universidade de Minnesota, realizou estudos sobre os fundamentos da ferramenta Marston-Clark, fazendo várias modificações com o objetivo de simplificar os processos matemáticos realizados entre o preenchimento do formulário e a obtenção dos resultados. A ferramenta conhecida hoje como DISC foi resultado dessas modificações. As ferramentas conhecidas como DISC. As modificações de Geier afetaram não apenas o formulário, mas também as instruções e outros aspectos-chave da ferramenta, que deixaram de ser de resposta livre. Embora os resultados da ferramenta ainda fossem descritos em termos dos 4 eixos primários estabelecidos por Marston e o tempo entre o preenchimento e a interpretação do formulário tenha sido reduzido, a verdade é que muitas informações extremamente valiosas para interpretar traços de personalidade superficiais haviam sido removidas. Como os eixos do PDA Assessment marca registrada estão relacionados aos do DISC? Obviamente, como ambas as ferramentas se baseiam na pesquisa de Marston, compartilham os 4 eixos primários. No entanto, é importante mencionar que as modificações feitas por Geier removeram uma quantidade significativa de informações valiosas obtidas através do modelo original usado no PDA Assessment marca registrada. Risco, PDA, dominância, DISC, ambos medem a resposta proativa a um ambiente percebido como antagonista ou desfavorável, a tendência das pessoas a gerenciar situações e o grau em que estão dispostas a enfrentar e assumir riscos. Extroversão, PDA, influência, DISC, ambos medem a resposta proativa a um ambiente percebido como favorável, a tendência das pessoas a se aproximar e interagir com outras pessoas. Paciência, PDA, estabilidade, DISC, ambos medem a resposta passiva a um ambiente percebido como favorável, a tendência das pessoas a responder pacientemente e calmamente. Adesão a regras, PDA, conformidade, DISC, ambos medem a resposta passiva a um ambiente percebido como antagonista ou desfavorável, a tendência das pessoas a se submeter e aderir a regras e procedimentos. Autocontrole, PDA, não medido, DISC, a ferramenta DISC não mede este eixo, que representa a capacidade das pessoas de refletir e considerar racionalmente as consequências de suas ações. A seguir, descrevemos alguns dos indicadores medidos pelo PDA Assessment marca registrada que não estão incluídos na ferramenta DISC devido às reduções feitas por Geier. Intensidade dos eixos. A ferramenta DISC não mede a intensidade dos eixos. O formulário de resposta livre original proposto por Marston e Clark não apenas permitia medir as 5 tendências primárias, mas também a intensidade correspondente de cada uma. Assim, a ferramenta original não apenas permitia medir tendências comportamentais, mas também sua força. Por exemplo, não é o mesmo descrever a intensidade de um traço dentro de uma faixa normal, direto e competitivo, do que descrever sua intensidade em uma faixa mais extrema, descrever que, ao exibir comportamentos extremamente diretos e competitivos, o indivíduo pode ser descrito por outros como autoritário ou tirânico. Vetor de autocontrole, ou autocontrole, a ferramenta simplificada diz que só mede 4 tendências, enquanto a ferramenta original mede um 5º eixo. Este é o eixo relacionado à inteligência emocional, indicando como as pessoas conseguem controlar seus sentimentos e emoções. Este eixo é esclarecedor não apenas quando interpretado independentemente, mas também quando considerado em combinação com os outros 4 eixos no PDA Assessment marca registrada. Nível de energia e atividade. Este mede o nível de energia disponível dos indivíduos. Embora este seja um indicador em si mesmo, sua principal função é comparar o nível de energia que os indivíduos têm com o nível de energia que estão aplicando ou usando, tornando uma ferramenta altamente valiosa para medir o nível de satisfação, ou, ao contrário, desmotivação e estresse, que seu trabalho atual pode causar. Intensidade do perfil. Este indicador define a intensidade geral do perfil das pessoas que preenchem o formulário PDA. Reflete até que ponto elas são fiéis às suas tendências e quão marcadas, características e evidente seu estilo é. Além disso, este indicador é entendido como um dos 3 que auxiliam na medição da flexibilidade ou adaptabilidade das pessoas. Balanço de energia. O indicador de balanço de energia trabalha ao longo do eixo desmotivação, motivação, estresse. É importante ter em mente que ele reflete o balanço de energia dos indivíduos no momento em que preenchem o formulário PDA. Este indicador é circunstancial e deve ser considerado ao avaliar sua situação de trabalho atual. Ele expressa a percepção dos indivíduos sobre seu poder em relação ao esforço exigido pelas posições que ocupam atualmente, permitindo determinar se eles sentem que sua energia está sendo bem utilizada, subutilizada ou sobrecarregada.
Modificação do perfil. Isso reflete a capacidade das pessoas de modificar suas tendências comportamentais inatas e se adaptar aos traços comportamentais necessários para desempenhar com sucesso em sua situação atual. Pode-se inferir que quanto mais aspectos de seu estilo natural as pessoas modificam, mais flexíveis e adaptáveis elas são e, ao contrário, quanto menos aspectos elas modificam, menos flexíveis elas são. Pesquisas subsequentes incluíram indicadores adicionais no PDA Assessment marca registrada, como o tempo de preenchimento e o indicador de consistência. Esses novos indicadores ajudam o analista a garantir a qualidade e validade das informações em cada avaliação específica ao interpretar os resultados. Como resultado do trabalho de John Geier, podemos distinguir dois grupos diferentes de ferramentas de medição baseadas nas teorias de Marston. 1. As ferramentas completas ou puras, incluindo o PDA Assessment marca registrada, que são rotuladas como tal porque estão completamente baseadas nos estudos de Marston. 2. As ferramentas conhecidas como DISC, que se baseiam nas simplificações feitas por Geier. Hoje, todas essas ferramentas são modernas, sistematizadas, eficazes e comprovadas, desenvolvidas por empresas e pesquisadores usando os estudos de Marston ou Geier como base. No entanto, podemos concluir que as ferramentas conhecidas como DISC, mesmo que se baseiem no modelo de Marston, representam uma simplificação ou redução do modelo original. Comparação com outras ferramentas e as dimensões que elas medem. As ferramentas que medem dimensões semelhantes às medidas pelo PDA Assessment marca registrada que podem ser comparadas a eles são as seguintes. BFQ, Big Five Questionnaire, como os eixos do PDA Assessment marca registrada estão relacionados às dimensões de personalidade no Big Five. Obviamente, ambas as ferramentas avaliam 5 dimensões. Conscientiousness, esta avalia independência, ordem, precisão, perseverança, adesão a regras e cumprimento de deveres. Este primeiro fator avaliado pela ferramenta, BFQ, pode ser comparado ao eixo de adesão a regras e procedimentos, pois descreve a tendência a observar regras, regulamentos e procedimentos e evitar situações desfavoráveis. No entanto, após uma análise mais detalhada, é evidente que as escalas não tentam medir exatamente a mesma coisa. Este fator do Big Five é frequentemente descrito como orientado ao trabalho, tomar a frente, ou ser confiável. Em certo grau, tem a ver com honestidade e integridade. Openness, esta inclui elementos de aspectos intelectuais, criatividade e interesses culturais. Este fator avaliado pelo BFQ pode ser comparado ao eixo de paciência no PDA Assessment marca registrada, pois descreve a tendência a ser receptivo, aberto e disposto a ouvir os interesses dos outros. No entanto, após uma análise mais detalhada, é evidente que as escalas não tentam medir exatamente a mesma coisa. Este fator no BFQ está mais relacionado ao intelecto e é frequentemente descrito como uma orientação para interesses culturais e sociais, mais do que para interesses particulares. Extraversion. Esta avalia habilidades sociais, atividade, entusiasmo, assertividade e iniciativa. Este fator avaliado pelo BFQ pode ser comparado ao eixo de extroversão no PDA Assessment marca registrada. No entanto, ao estudar os itens incluídos na lista deste fator, podemos ver que há também muitas coisas relacionadas ao eixo de risco, então é evidente que risco e extroversão não estão claramente separados no modelo de personalidade geral. Embora sejam distinguíveis individualmente, eles se sobrepõem significativamente. De fato, há um vínculo significativo entre risco e extroversão no PDA Assessment marca registrada, pois ambos são tendências proativas. No entanto, de acordo com a teoria de Marston, que será discutida em detalhes na próxima sessão, eles são considerados como duas expressões diferenciadas de uma mesma tendência. Agreeableness, esta mede a tendência a ser solidário e sociável, o grau de cooperação e sensibilidade às necessidades dos outros. Vários testes de personalidade chamam isso de adaptabilidade social, simpatia, influência e amabilidade. Este fator avaliado pelo BFQ pode ser comparado ao que é conhecido como a linha de amabilidade no PDA Assessment marca registrada. Esta linha combina um baixo nível de risco e um alto nível de extroversão e descreve a tendência a ser ajudador, amigável, agradável e acessível, uma tendência a exibir um certo grau de apelo, a inspirar afeto em contatos iniciais com pessoas e a participar socialmente em situações vistas como favoráveis e agradáveis. A extroversão e a amabilidade são entre as características mais universalmente reconhecíveis que distinguem uma pessoa de outra. Neuroticism, esta avalia a tendência à inquietação, manifestada por oscilações de humor, ansiedade, insatisfação e irritabilidade. Este fator avaliado pelo Big Five pode ser comparado ao eixo de autocontrole no PDA Assessment marca registrada.
O eixo de autocontrole é uma medida da capacidade das pessoas de refletir racionalmente e considerar cuidadosamente as consequências de suas ações. Pessoas com maior autocontrole serão mais propensas a se conter, refletir antes de agir e menos propensas a demonstrar irritabilidade, ansiedade ou insatisfação em suas interações. Em conclusão, podemos afirmar que o PDA Assessment Marca Registrada tem muito em comum com a base das medidas de personalidade definidas nos protótipos do BFQ. Os resultados deste estudo dão credibilidade à hipótese de que o PDA Assessment Marca Registrada mede aspectos importantes do comportamento humano que podem ser relevantes para o desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, o PDA Assessment Marca Registrada possui algumas características que não são encontradas no modelo BFQ, como a separação das tendências proativas de risco e extroversão e a combinação de elementos na amabilidade. Também fornece escalas unipolares e intensidades nos eixos, adicionando valor aos aspectos de cada dimensão medida. Este fato coloca o PDA Assessment Marca Registrada claramente fora do âmbito das ferramentas destinadas a medir aspectos saudáveis ou não saudáveis de personalidade, pois o PDA Assessment Marca Registrada é claramente diferente em seu método e propósito das ferramentas usadas em psicologia clínica. 16PF, modelo de pesquisa de Cattell. Risco e extroversão são comparáveis à coragem social, a escala de extroversão no 16PF. Paciência é comparável a calor, ou a escala de sentimentos. Eixo das regras pode ser comparado ao conscientiousness. Deve-se ter em mente que é necessário um treinamento clínico considerável para interpretar o perfil derivado do questionário 16PF. Além disso, alguns dos rótulos na escala não se prestam facilmente ao uso em um ambiente corporativo. Todos esses fatores podem limitar sua aplicação no contexto de recursos humanos. Myers-Briggs Type Indicator Marca Registrada. Os aspectos de personalidade medidos no MBTI diferem substancialmente daqueles medidos no PDA Assessment Marca Registrada. O MBTI mede padrões de pensamento e comportamento, enquanto o PDA Assessment Marca Registrada se concentra principalmente em medir comportamento. O MBTI explica o comportamento humano de maneira diferente, por exemplo, descrevendo como as pessoas estão orientadas ao mundo e como elas recebem informações. Em certos aspectos, não há sobreposição entre os dois. O MBTI e o PDA Assessment Marca Registrada frequentemente competem no mercado por aqueles que estão interessados em conhecer e aprender mais sobre si mesmos e sobre os outros. No entanto, suas bases teóricas e origens são realmente bastante diferentes, foram projetados para fins diferentes e adotam abordagens diferentes para representar padrões comportamentais. Portanto, chegamos à conclusão de que seria imprático fazer comparações diretas entre as escalas usadas nos dois testes. Os dois princípios da teoria de Marston. Muito antes de psicólogos sociais e de personalidade chegarem ao acordo de que indivíduos e seus ambientes têm uma relação complexa e que o comportamento não pode ser entendido sem entender a situação em que ocorre, Dr. William M. Marston desenvolveu uma teoria sobre como indivíduos respondem às características de seu ambiente. Ele definiu ambientes por sua favorabilidade. Ambientes favoráveis fornecem suporte e satisfação, fazendo com que as pessoas se sintam confortáveis. Ambientes desfavoráveis são antagonistas, fazendo com que as pessoas se sintam desconfortáveis e desafiadas. Em ambos os casos, as pessoas tendem a responder emocionalmente, seja positiva ou negativamente. Este é o primeiro princípio. A resposta comportamental dos indivíduos a cada situação depende da quantidade relativa de energia que investem em resposta ao suporte ou antagonismo no ambiente. Por exemplo, se eles se veem como mais poderosos que as forças ambientais, adotarão uma atitude mais proativa e agirão sobre o ambiente para alcançar um objetivo. Ao contrário, se eles se veem como menos poderosos que as forças ambientais, responderão reativamente e se renderão a essas forças. Este é o segundo princípio. Esses dois princípios interagem para criar 4 respostas emocionais. A resposta de risco, ou dominância, significa agir proativamente em um ambiente percebido como desfavorável. A resposta de extroversão, ou influência, significa agir proativamente em um ambiente percebido como favorável. A resposta de paciência, ou estabilidade, significa se adaptar passivamente a um ambiente percebido como favorável. A resposta de conformidade, ou conscientiosidade, significa se adaptar passivamente a um ambiente percebido como desfavorável. O que aprendemos desde 1928 que apoia ou refuta essas suposições? O segundo princípio, que define como os indivíduos percebem sua energia em relação ao seu ambiente, foi recentemente rotulado como locus of control, e é atualmente um dos 10 principais tópicos de estudo em psicologia de personalidade e social.
Locus of control interno é a percepção de que as pessoas são mais poderosas que as forças ambientais, enquanto locus of control externo é a percepção de que as forças ambientais são mais poderosas que elas. Reconhecendo que o locus of control pode variar em diferentes situações, os pesquisadores tentaram mapear a variedade de situações em que os indivíduos manterão um locus of control interno ou externo. Foram desenvolvidos instrumentos para ajudar a determinar como diferentes percepções do locus of control influenciam ou afetam o comportamento das pessoas. Embora essa linha de pesquisa tenha se estendido muito além dos princípios aplicados no modelo de Marston, ela ilustra o quanto essa ideia interessa e influencia a psicologia contemporânea. Outra linha de pesquisa contemporânea, conhecida como crença em um mundo justo ou injusto, foi desenvolvida a partir de um interesse em justiça distributiva. Os psicólogos queriam determinar em que circunstâncias os indivíduos percebem suas situações como justas em comparação com a situação de outra pessoa ou b, a situação que acham que merecem. Seu objetivo é determinar a existência de diferenças individuais confiáveis nas medidas de percepção de justiça e, se essas diferenças existirem, correlacionar os achados para melhor entender o comportamento humano. Embora essa tendência não esteja diretamente relacionada ao conceito de Marston sobre ambientes antagonísticos ou favoráveis, ela propõe uma linha de pesquisa interessante relacionando percepções positivas ou negativas do ambiente ao locus of control, ou seja, relacionando o primeiro e o segundo princípio de Marston entre si. A maioria dos estudos revela uma relação mais próxima entre esses dois conceitos, crença em um mundo justo e locus of control, do que o modelo de Marston sugeriria. Marston assume que a percepção do ambiente, favorável ou desfavorável, e a percepção de poder pessoal, proativo ou reativo, são completamente independentes uma da outra. No entanto, a pesquisa sobre mundo justo e locus of control demonstra que, quando os indivíduos percebem o mundo como injusto, eles tendem a ver o ambiente como mais poderoso do que eles. Ao contrário, quando os indivíduos veem o mundo como justo, eles tendem a se considerar mais poderosos do que seu ambiente. Assim, a crença em um mundo justo fornece uma explicação para por que certos indivíduos percebem a si mesmos como mais ou menos poderosos do que seus ambientes, o que, por sua vez, condiciona suas respostas. Perceber o mundo como justo não é o mesmo que favorabilidade, mas um tipo particular de favorabilidade. Portanto, embora levante uma questão interessante, não refuta a suposição de Marston de que os dois princípios operam independentemente para explicar respostas emocionais e comportamentais. Confirmação mais forte da teoria de Marston é encontrada em pesquisas voltadas para entender relações interpessoais, uma área de psicologia social e de personalidade. Huygens, 1991, analisou como as pessoas descrevem suas relações interpessoais não apenas em inglês, mas em outros idiomas também e relata que os resultados podem geralmente ser representados por um modelo circunflexo bidimensional. O modelo circunflexo de Huygens é uma representação gráfica das relações entre conceitos, que mapeia itens ou palavras em relação às dimensões que os explicam, assim como um mapa geográfico posiciona objetos em relação a coordenadas. Duas comparações importantes podem ser feitas entre o trabalho de Huygens e seus associados e o de Marston. O modelo circunflexo. Marston também concebeu a resposta emocional como uma ocorrência contínua, comparando ao movimento ao redor de uma roda colorida, onde cada cor se mistura na próxima. Rotulamos cores como azul, vermelho, laranja etc., mas há um número infinito de matizes e combinações possíveis. Da mesma forma, as 4 dimensões de comportamento no modelo de Marston são rotuladas como dominância, influência, estabilidade e conscientiosidade, conhecidas como risco, extroversão, paciência e regras no PDA Assessment marca registrada, mas matizes e combinações infinitas dessas podem ocorrer ao longo do espectro do comportamento humano. Huygens também usa a roda como uma representação teórica da interrelação entre várias características de personalidade, postulando que ela pode representar as duas dimensões bipolares. O modelo de conteúdo. Huygens concluiu que a maioria das medidas de comportamento interpessoal pode ser definida em termos de duas dimensões, que ele rotula como dominância, submissão e solidariedade, conflito ou aflição-hostilidade. No modelo de Marston, a dimensão dominância-submissão é representada nos mesmos termos como uma dimensão bipolar. Esses dois, nós, como ele os chama, representam a tendência dos indivíduos a responder, proativamente, agindo sobre o ambiente em oposição à tendência de responder, reativamente, se adaptando a ele. As dimensões nos modelos de Marston e Huygens são idênticas em natureza. A segunda dimensão de Huygens também é rotulada de maneira semelhante ao modelo de Marston. Sua dimensão afiliação-hostilidade é comparável ao aliança e antagonismo, favorável ou desfavorável, de Marston. De fato, essa é a mesma terminologia que ele usou para explicar sua teoria em seu trabalho inicial.
Na pesquisa analisada por Wiggins, White, 1980, tentou determinar se havia conceitos que pudessem descrever relações interpessoais de maneira universal em vários idiomas. Ele encontrou dois e concluiu: essas dimensões representam um esquema conceitual universal produzido pela interação de estruturas psicolinguísticas inatas e condições fundamentais da vida social humana, por exemplo, o potencial para concordância ou discordância nos objetivos e ações de múltiplos atores, solidariedade, conflito, e para a influência assimétrica de um ator sobre outro. Em outras palavras, independentemente do idioma que falam, os seres humanos naturalmente descrevem suas relações uns com os outros de maneira que enfatiza a importância da aceitação ou antagonismo, bem como os vários níveis de poder, em relação às forças percebidas em seu ambiente. Mais de 80 anos após Marston publicar suas teorias, uma série de estudos confirmou que elas ainda são válidas hoje na área de comportamento interpessoal. Conclusões. Marston forneceu uma teoria que nos ajuda a entender como as pessoas se relacionam umas com as outras, em vez de quem elas são profundamente como indivíduos. Isso é apropriado para os fins pelos quais o PDA Assessment Marca Registrada foi desenvolvido e para os quais é usado. O PDA Assessment Marca Registrada não foi projetado para fornecer informações clínicas sobre a psique das pessoas. Os usuários não precisam de treinamento formal em psicologia para utilizá-lo. Ao fornecer resultados em termos acessíveis para aqueles que preenchem o formulário, ele ajuda-os a entender melhor a si mesmos e aos outros, ou, mais precisamente, a entender a si mesmos em relação aos outros e ao seu ambiente. Além disso, as 4 dimensões de comportamento definidas pelo modelo de Marston estão intimamente relacionadas às teorias de personalidade contemporâneas. Toda essa evidência apoia a validade do PDA Assessment Marca Registrada como uma ferramenta útil para o desenvolvimento pessoal e profissional. Bibliografia. 16 PF, Champagne L., Institute for Personality and Ability. Alport, G. W. E Odbert, 1936, Trait Names, A Psycho-Lexical Study. Psychological Monographs, 47. Alport, G. W. 1937, Personality, A Psychological Interpretation. New York, Holt, Rinehart e Winston. Ansbacher, Heinz L. 1981, Prescott Leck's Concept of Resistance and His Personality. Journal of Clinical Psychology 37, 4. Caspi, Avshalom e Ben, Dario J. 1992, Personality Continuity and Change Across the Life Course. In Review of Personality and Social Psychology. Beverly Hills, Sage Publications. Cattell, Raymond, 1943, The Description of Personality, Basic Traits Resolved into Clusters. Journal of Abnormal and Social Psychology, 38. John, Oliver P. 1992, The Big Five, Factor Taxonomy, Dimensions of Personality in the Natural Languages and in Questionnaires. In Review of Personality and Social Psychology. Beverly Hills, Sage Publications. Marcus, Hazel e Cross, Susan, 1992, The Interpersonal Self. In Review of Personality and Social Psychology. Beverly Hills, Sage Publications. Marston, William, 1979, The Emotions of Normal People. Minneapolis, Persona Press. Meu, Paul E. 1991, em Dante Sicchetti e William M. Grove, Thinking Clearly About Psychology. Minneapolis, University of Minnesota. Murray, H. A. 1938, Explorations in Personality. New York, Oxford University Press. Myers, Isabel Briggs e MCC Wiley, Mary H. 1985, Manual, A Guide to the Development and Use of the Myers-Briggs Type Indicator. Palo Alto, K. Consulting Psychologists Press. Personal Development Analysis Marca Registrada Analysis Manual Marca Registrada, 2008, V7,0. Florida, FL, PDA International. Personal Profile System Marca Registrada 2800 Series Facilitators Manual, 1994, Volume 1. Minneapolis, MN, Carson Learning Company. Pervin, Lawrence A., ed. 1990, Handbook of Personality, Theory and Research. New York, The Guilford Press. Philip Shaver, ed. 1984, Review of Personality and Social Psychology, Emotions, Relationships, and Health. Beverly Hills, Sage Publications. Rohrer, Leonard G. 1992, Personality Assessment, A Conceptual Study. In Review of Personality and Social Psychology. Beverly Hills, Sage Publications. Smith, Craig A.
E. Lazarus, Richard S. 1992, Emotion and Adaptation. In Review of Personality and Social Psychology. Beverly Hills, Sage Publications. Walter V. Clark, 1956, The Construction of an Individual Selection Personality Test. The Journal of Psychology, 41. White, G. M. 1980, Conceptual Universals in Interpersonal Language. American Anthropologist, 82. Wiggins, Jerry S. 1980, Circumplex Models of Interpersonal Behavior. Em Wheeler, Led, ed., Review of Personality and Social Psychology. Beverly Hills, K. Sage Publications. Wiggins, Jerry S. 1991, em W.M. M. Grove e Dante Siquete, eds. Thinking Clearly About Psychology, Personality and Psychopathology. Volume 2. Minneapolis, University of Minnesota.